Olá, eu sou o pastor José Roberto, da Igreja Unida do Jardim Ângela, o campo do Jardim Ângela, sob a presidência, supervisão do pastor Alexandre Oliveira, tendo em vista aí a problemas que estamos enfrentando com o coronavírus, estamos aí assumindo aí uma responsabilidade de tentar gravar alguns vídeos para que você possa ser abençoado, ser ministrado pela palavra de Deus. Vários departamentos estarão fazendo atividades com o mesmo objetivo. Você continue em comunhão, continue sendo edificado e abençoado. Não somos profissionais, estou aqui com meu cameraman tentando elaborar aqui trabalhos para a sua edificação espiritual. Tá? Nós vamos começar com uma aula e o tema é uma visão geral dos eventos escatológicos. A gente vai estar fazendo vídeos aí curtos, até para não ser cansativo. De repente a gente consiga publicar um ou dois no mesmo dia, não sei, vai depender do tamanho dos vídeos. E é importante que você esteja sempre repassando os vídeos para poder compreender a sequência dos fatos. Escatologia é um assunto que se fala muito, tem muita gente que fala o que quer, fala um monte de coisa, sem base em livros, sem base em material acadêmico. E é importante a gente entender também que tem muita gente que fala coisas que divergem dos outros em função da corrente escatológica. Então, existem várias linhas de pensamento, a gente tem que respeitar a todos. As igrejas sérias divergem eh, da linha de pensamento. Então eu tenho que respeitar, eu peço que me respeitem também. Eh, eu vou deixar meu e-mail num dos slides, também estou no Facebook, no Instagram, mas eu prefiro que se for perguntar alguma coisa, envie pelo meu e-mail e eu, quando tiver disponibilidade, vou estar respondendo, tá ok? Como eu não sou um profissional, é, é óbvio que ocorrerão falhas na gravação e eu peço a sua compreensão, tá? Em alguns momentos eu vou ter que me virar, estou com algum material de apoio aqui do lado, então em alguns momentos eu vou ter que ler, estou com outro notebook do lado para poder também consultar alguma coisa, tudo isso para tentar ser objetivo, otimizar esse tempo aqui, tá ok? Então vamos lá. Começamos aí. Aula número um. Eis que venho sem demora. Visão geral dos eventos escatológicos. Aqui uma nota explicativa. O presente trabalho ele foi feito com base em livros que defendem uma visão pré-tribulacionista, pré-milenista e dispensacional. Tá? O que isso aí quer dizer? Quando eu tenho uma visão pré-tribulacionista, e uma visão pré-milenista, de certa forma estão é a mesmo raciocínio. Estamos acreditando que o Senhor Jesus irá arrebatar a sua igreja antes do período da tribulação e da grande tribulação, entendendo que o período da tribulação serão 7 anos, onde a primeira etapa dele, de 3 anos e meio, nós chamamos de tribulação, e a segunda etapa, de 3 anos e meio também, a grande tribulação. Nós acreditamos que o Senhor Jesus irá arrebatar a sua igreja antes dos 7 anos. Então, a nossa visão é pré-tribulacionista. Nós acreditamos no milênio pós-período da tribulação e também uma visão dispensacionalista. Tá? Eu posso ler alguma coisa aqui. Eu tenho aqui um dicionário bíblico do dicionário teológico pastor Claudionor Corrêa de Andrade, da CPAD. Ele dá uma definição, por exemplo, sobre dispensação. Olha que interessante.
É um período de tempo no qual Deus se revela de modo distinto e particular ao ser humano. As diversas dispensações devem ser vistas, pois, como sucessivos esparzimentos da luz da graça que o Senhor vem derramando sobre a raça humana. A graça sempre esteve presente em todas as etapas da história da humanidade. Adão foi salvo estando na dispensação da consciência, mas foi pela graça. Se Moisés e Arão o foram na dispensação da lei, o foram de igual modo pela graça de Deus. Sem a graça, ninguém haveria de ser salvo. As dispensações, por conseguinte, têm de ser vistas como etapas da revelação de Deus e não como modos distintos de o homem se salvar, pois só há um único meio de nos salvarmos, ao aceitar integralmente a graça que nos oferece o Senhor em todas as dispensações. A graça sempre foi abundante e dispensada. Então, veja bem, a visão dispensacional não é que Deus tentou arrumar várias maneiras do homem ser salvo. Não, que salva o homem é a graça, e a gente consegue ver a graça de Deus em toda a Bíblia, em toda a Bíblia, tá? Alguns acreditam que defendem, né? Que nós estamos na dispensação da graça. É, Poderemos dizer também que estamos na dispensação da igreja. Vamos dizer que a ênfase da graça está maior no período que nós vivemos, mas a graça de Deus, ela está em toda a Bíblia, toda a Bíblia. O homem não consegue nada pelos seus méritos. É a graça de Deus, a sua misericórdia que nos alcançou, tá? A gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer da, das lições, tá? Com relação ao pré-milenista, todo respeito à minha dificuldade na leitura, também o dicionário do pastor Claudio Honor, ele tem aqui na página 242, ele fala assim: pré-milenismo é uma doutrina segundo a qual a volta de Cristo precederá a grande tribulação e o milênio. A igreja, pois, não passará pela tribulação que submeterá o mundo e a ira divina. Tá? De tabela, eu já respondo uma dúvida. E o dicionário já responde uma dúvida. Passará a igreja pela tribulação? A segunda visão pré-tribulacionista não passará. Okay? Então, nós acreditamos que o arrebatamento da igreja acontecerá antes do caos, tá? Antes do caos que será instalado. Então, existem correntes de pensamento que acreditam no midi-tribulacionismo, ou seja, acreditam que a grande tribulação, o período dos 7 anos, vai iniciar e na metade desse período a igreja vai ser arrebatada. Isso é uma visão midi-tribulacionista. E tem uma visão pós-tribulacionista, que acredita que a igreja vai passar por toda a tribulação e ao término dos 7 anos, a igreja, sim, será arrebatada. Em linhas gerais, seria isso, tá ok? Eu não vou me ater muito a explicar o que pensam as outras correntes. Tá? Eu vou defender aquilo que a gente acredita e pode não ser a visão mais correta, mas é que eu encontro mais respostas às minhas perguntas. Eu, particularmente, estudo escatologia há muitos e muitos anos, a vida inteira estudando, aprendendo, ouvindo, e eu aprendi que escatologia você não tem que discutir, você não tem que ficar brigando, você tem que tentar aprender, absorver as ideias, entender quando alguém está falando algo, a corrente escatológica que ele tem, ele vai, dependendo da corrente escatológica, ele vai discordar de você, e isso é perfeitamente saudável. As pessoas não precisam pensar igual, né? As pessoas, o pensamento diferente provoca em nós a necessidade de nos atualizarmos, de nos prepararmos melhor. Então, isso é extremamente saudável.